Fala, galera! Nessa aula vamos aprender sobre duas relações importantes dentro da trigonometria. De início eu já vou mostrar para você as duas relações, tá? Mas nós vamos entender essas relações, vamos mostrar como chegar nela e também como utilizar essas duas relações por meio de exemplos, tá? As duas relações são essas: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. E a outra é tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Vamos entendê-las a partir do triângulo retângulo, tá? Então nós temos aqui um triângulo retângulo onde essa medida aqui vale B, essa medida aqui vale C e essa medida aqui vale A. Ou seja, dentro desse meu triângulo retângulo, o ângulo de 90 está apontando para esse lado. Quer dizer, o A é a minha hipotenusa, certo? E aqui o lado C e o lado B são os meus dois catetos, tá? E nós vamos analisar em relação ao ângulo alfa. Poderíamos analisar em relação ao ângulo beta também, mas não há necessidade. Basta nós entendermos em relação a um ângulo. Então, analisando aqui o nosso ângulo alfa, e, portanto, o B será o nosso cateto adjacente e o C será o nosso cateto oposto. Então, vamos fazer aqui as três relações trigonométricas seno, cosseno e tangente a partir desse triângulo retângulo. Olha só, seno de alfa. Seno de alfa, ou seja, o seno desse ângulo aqui é o quê? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, cateto oposto ao ângulo alfa é C, hipotenusa é A. Portanto, fica seno de alfa igual a C sobre A. Cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então vai ficar cateto adjacente ao alfa é B, hipotenusa A. E tangente de alfa é o que? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, cateto oposto é C, dividido pelo cateto adjacente, que é B, vai ficar C sobre B. Ó, com base nessas razões, podemos chegar a duas relações importantes, que são essas daqui que eu já mostrei para vocês. Agora, vamos entender como chegar nessas duas relações. Primeiro, eu vou por essa relação aqui, tá? Nós vamos aplicá-la por meio do teorema de Pitágoras, certo? Olha só, eu tenho aqui, ó, esse meu triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele, onde o meu A é a hipotenusa, né? Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos aqui, ó, ao quadrado. Tá? Então tem aqui, ó. Só que eu vou isolar a hipotenusa, né? Aqui à direita sozinho e os dois catetos estão aqui. Então cateto C e B ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui, ó, cateto, cateto, né? E a hipotenusa. Perfeito, certo? Agora eu tenho o quê? Olha só, eu vou substituir, galera, substituir não, eu vou dividir toda a minha expressão por a ao quadrado. Por quê? Porque nessa minha relação aqui, eu tenho 1 aqui, ó. Certo? Então, eu vou dividir por a ao quadrado, aí fica a ao quadrado dividido por a ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar 1 desse lado. Eu preciso que essas duas coisas somadas sejam igual a 1. Então, a ao quadrado dividido por a ao quadrado vai dar quanto? 1. E aqui, ó, né? Aqui vai ficar c ao quadrado dividido por a ao quadrado e b ao quadrado dividido por a ao quadrado. Né? E aqui eu tenho, né, a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Ok, então a ao quadrado por a ao quadrado vai ficar 1. Agora, c ao quadrado dividido por a ao quadrado, eu posso fazer o quê? Colocar o c dividido por a dentro do parênteses e elevar os dois. Significa que os dois estão sendo elevados ao quadrado, né? Aqui eu vou fazer da mesma forma, o b sobre a dentro do parênteses e colocar o expoente aqui em cima, significa que tanto a quanto o b está sendo elevado ao expoente 2, né? Correto. Agora, se eu observar aqui, ó, o que é o seno, né, do ângulo alfa aqui, galera? É o quê? É C sobre A, gente. Então, nesse meu triângulo retângulo aqui, o seno é o quê? C sobre A. Então, tá vendo que aqui C sobre A, eu posso substituir por seno, tá? E o cosseno é B sobre A. Então, eu vou substituir o B sobre A por seno. Ou melhor, C sobre A é seno, né? Isso. E o B sobre A é o cosseno. Então, eu vou substituir o C sobre A pelo seno. E B sobre A aqui eu vou substituir por cosseno, tá? Então, vai ficar, ó, só porque está elevado a 2. Então, vai ficar assim, ó. Isso daqui não é o seno do ângulo, então vai ficar seno de alfa, então vai ficar seno de alfa elevado a 2, tá vendo? Aqui, ó, seno de alfa elevado a 2. E aqui, cosseno. Então, cosseno de alfa elevado a 2 igual a 1. Só que é mais comum a gente escrever assim, ó. Seno ao quadrado de alfa, certo? Ao invés de escrever seno de alfa ao quadrado, é o quê? É seno ao quadrado de alfa.
Ou seja, se você fizer seno do alfa ao quadrado, você vai pegar o ângulo e elevar ao quadrado. Aqui eu não estou elevando o ângulo ao quadrado, eu estou elevando o seno ao quadrado. Por isso que a gente escreve assim, ó, seno ao quadrado desse ângulo, certo? Então eu vou fazer o seno dele e depois eu elevo o quadrado. Porque se você colocar o quadrado no alfa, quer dizer, se o ângulo é 30, você pega o ângulo e transforma ele em 30 ao quadrado, vai virar 900. Né? Então é seno ao quadrado do ângulo, tá? Então por isso que a nomenclatura correta é essa, ó, seno ao quadrado do ângulo. Então você vai fazer o seno do ângulo e depois você pega esse resultado e eleva ao quadrado, correto? Então aqui da mesma forma, ó, cosseno ao quadrado, né, do ângulo, igual a 1. Essa fórmula, pessoal, aqui, essa relação, ela é conhecida como relação fundamental da trigonometria. Se alguém te perguntar qual é a relação fundamental da trigonometria, você vai responder assim, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria, certinho? Olha só, agora eu tenho aqui, ó, tangente de alfa. Essa eu mostrei para vocês a primeira fórmula, que é a relação fundamental da trigonometria. Agora eu vou mostrar para você que, ó, tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Como assim? Quer dizer que se eu tiver tangente de 30, o resultado dele é o cosseno de 30, é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30? Isso mesmo. Se você tem tangente de 60, é a mesma coisa de seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Então, tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui, essa relação. Aqui está dizendo que seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo é igual a tangente, né? Então vamos escrever aqui, ó, seno de alfa, né, dividido pelo cosseno de alfa, né? Opa, aqui eu copiei e não modifiquei, ó. Aqui é cosseno, ó. Aqui embaixo também da mesma forma, deixa eu mudar aqui para vocês, tá? Porque eu tô levando isso aqui até lá embaixo, ó, para mostrar o resultado final. Opa, aqui cosseno. Isso. Olha só, então tem aqui, ó, seno de alfa. O que é seno do ângulo alfa, gente? É C sobre A. Então, ó, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, seno de alfa é C sobre A. E o cosseno de alfa, B sobre A. Então, vai ficar, ó, seno dividido por cosseno, tá? Agora, eu tenho, ó, uma fração dividido por outra fração. Quando você tem isso, qual que é a regra que se aplica? Escreve a primeira fração, que é a de cima, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, tá? Ou seja, o inverso da segunda. Então, vai ficar o quê? C sobre A multiplica por A sobre B. Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso cortar esse A com esse A. O que sobrou? C sobre B, certo? Então, seno de alfa dividido por cosseno de alfa é o quê? É C sobre B, certo? E o que é C sobre B? C sobre B é o que mesmo? É a tangente do ângulo. Tá vendo? Então, quer dizer que eu peguei o seno do ângulo, dividi pelo cosseno do ângulo, meu resultado foi o quê? Foi a tangente desse mesmo ângulo. Então, ó, tangente de um ângulo é a mesma coisa de você pegar o seno desse mesmo ângulo e dividir pelo cosseno desse mesmo ângulo. Acabei de mostrar para você que isso é verdade por meio dessa comprovação aqui. Tá bom? Agora, essa relação fundamental da trigonometria, ela também pode ser entendida dentro do ciclo trigonométrico, tá? Aqui, ó, na circunferência trigonométrica. Vamos entendê-la? Olha só. Eu vou marcar aqui um ponto aqui. Então tem um arco, né? E também esse arco aqui, né, gera aqui ó, um ângulo central, ou seja, um ângulo central aqui, né? Você vai projetar ele lá no ciclo trigonométrico, ele forma um arco. Então esse ângulo forma esse arco aqui. Lembrando que na circunferência trigonométrica o raio vale 1. Então tá aqui, ó, a medida do raio vale 1. Agora, eu vou pegar esse ponto aqui e vou projetá-lo aqui, ó, no eixo do seno. Então esse tamanho aqui, essa medida aqui é o seno desse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui, essa medida aqui é o seno desse ângulo, tá? E eu vou projetar o ângulo aqui no eixo do cosseno. Essa medida daqui até aqui, ó, é o cosseno desse ângulo. Então, como formou um triângulo retângulo aqui, tá vendo de amarelinho? Formou um triângulo retângulo, né? Então vamos aplicar Pitágoras, né? Então vamos lá. Então, ó, vou pegar primeiramente esse cateto aqui, ó. Quanto que vale esse cateto aqui? Seno de alfa, né? Então eu vou pegar esse cateto ao quadrado, ó, seno de alfa ao quadrado, mais o outro cateto aqui de baixo, cosseno de alfa ao quadrado, é igual a hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Ou seja, seno de alfa ao quadrado é o quê? É seno ao quadrado de alfa, mais cosseno de alfa ao quadrado é o quê? É cosseno ao quadrado de alfa. E 1 ao quadrado vale 1. Portanto, também nós chegamos na relação fundamental da trigonometria. Isso. Como? Pela circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrico também, né?
que é a mesma coisa. Tá vendo que a relação trigonométrica nós entendemos ela pelo triângulo retângulo, tanto fora da circunferência quanto o triângulo retângulo dentro da circunferência. Por quê? Porque a hipotenusa aqui, ó, vale 1, tá? Então nós entendemos que esse pedaço aqui, ó, é o cosseno desse ângulo aqui, ó. Né? Ele forma um arco lá na circunferência. E esse pedaço aqui, que é esse mesmo de cá aqui, forma o seno do ângulo, tá? Vamos agora resolver exemplos para nós entendermos o funcionamento dessas relações trigonométricas, né, na prática. Exemplo 1, eu tenho aqui, ó, dado o valor seno de x igual a 1/3 com x, né, entre 0 e π sobre 2, tá bom? Ou seja, eu tenho um ângulo, esse ângulo está entre 0 e π sobre 2. Então, está entre 0 e 90 graus, tá? Aqui está x, pessoal, mas na forma a gente é acostumado a usar o alfa, tá? Então, quando aparecer o alfa aqui na forma, está se referindo ao x, tá bom? Olha só, aí ele fala, calcule cosseno de x. Então, ele me deu o seno de x. Ó, detalhe, ele me deu o seno de x, ele não me deu o seno ao quadrado de x, ele me deu só seno de x, tá? E quer que calcula cosseno de x. Então, vamos lá. Então, toda vez que for dado o seno de um ângulo, e pedir para você calcular o cosseno, você vai usar a relação fundamental da trigonometria, ou vice-versa. Ele pode te dar o cosseno e quer que você calcule o seno, tá? Vamos lá. Primeira coisa, escrever a fórmula, tá? Então tá aqui, ó, seno ao quadrado de alfa. O seno de alfa vale 1 sobre 3, então vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, tá bom? Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, ó, eu vou resolver aqui. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Vou pegar esse 1 sobre 9 e passar para o outro lado, ele fica negativo. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, vou chegar no resultado 8 sobre 9, tá bom? Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 8 sobre 9. Eu preciso isolar o cosseno de alfa, porque a minha resposta é cosseno de alfa e não cosseno ao quadrado. Vou pegar o quadrado, né, expoente 2 aqui, jogo para o outro lado, vira raiz, tá? Só que lembrando que raiz me gera dois resultados, positivo ou negativo. Tá? Então, ó, aqui embaixo dá para me extrair a raiz. Raiz de 9 é 3, então fica raiz de 8 sobre 3. No máximo aqui agora eu vou simplificar o 8, raiz de 8. Simplificando a raiz de 8 vai virar o quê? 2 raiz de 2. Eu fatorei a raiz de 8, virou 2 raiz de 2 sobre 3, tá? Agora eu tenho dois resultados, mais 2 raiz de 2 sobre 3 e menos 2 raiz de 2 sobre 3. O que vai apontar que o resultado é positivo ou negativo? É o ângulo. Aqui, lá no início falou que o ângulo ele é o quê? Maior do que 0 e menor do que π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Então ele está entre 0 e 90. Quer dizer, ele está no primeiro quadrante. Gente, um ângulo no primeiro quadrante, que ó, o primeiro quadrante está aqui, ó. Esse ângulo aqui está no primeiro quadrante. O cosseno dele é positivo ou negativo? Positivo, tá vendo? Então vou pegar o valor positivo. Portanto, a minha resposta é cosseno de alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho, ó, sendo o cosseno de alfa igual a 1 sobre 2 e π, né? E o ângulo vai ser maior do que π e 3π sobre 2. Ou seja, π é 180, 3π sobre 2 é 270. Significa que o ângulo está entre 180 e 270. Está aqui no terceiro quadrante. Aí ele fala, calcule seno de alfa e tangente de alfa. Bom, para mim calcular a tangente, eu preciso do seno e do cosseno. Foi me dado só o cosseno, então tem que passar primeiro pela relação fundamental da trigonometria e encontrar o valor do seno para depois eu jogar na forma da tangente. Então vamos lá, escrever aqui a forma da relação fundamental da trigonometria. Vou substituir no lugar do cosseno, tá? Que foi me dado 1 sobre 2, vai ficar seno ao quadrado de alfa mais 1 sobre 2 ao quadrado igual a 1. Resolvo 1 sobre 2 ao quadrado, vai dar quanto? 1 sobre 4. Certo? Então vai ficar seno ao quadrado de alfa é igual. Esse 1 sobre 4 eu passo para lá da igualdade, fica negativo. Então resolvo isso aqui, vai dar 3 sobre 4. O 2 aqui do expoente, jogo para o outro lado, vira raiz. Lembrando que a raiz vai me gerar um resultado positivo e negativo. Raiz do 4 aqui embaixo eu resolvo. Então ficou seno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2, tá? Só que aqui fala que o ângulo ele é maior do que 180 e menor do que 270. Ou seja, ele está no terceiro quadrante. Como eu calculei seno, galera, no terceiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Negativo, portanto, seno de alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, o sinal positivo ou negativo, você vai olhar o intervalo que o ângulo está, qual o quadrante, tá bom? Agora eu tenho, ó, o valor do cosseno, que foi dado na questão, e agora eu tenho o valor do seno, tá? Agora vamos na tangente, ó. Seno de alfa, acabei de achar, é menos raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno, que é de alfa, que é 1 sobre 2, tá? Agora eu faço, escreva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar raiz de 3 vezes 2 vai dar quanto? 2 raiz de 3 aqui, né? Que é 3, que também é 3.
Isso. Vai ficar 2 raiz de 3. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Lembrando que, ó, menos vezes o mais aqui vai dar menos, tá? Então, ó, menos, ó, corto 2 com 2, vai ficar o quê? Somente raiz de 3, né, galera? Aqui, ó, cortei o 2 com 2, né? Então, não tem mais o 2 aqui. Então, ficou o quê? Simplesmente menos raiz de 3. Correto? Por quê? Porque eu tenho um ângulo aonde? No terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante, você lembra? A tangente é o quê? Lembra, ó? Qual que é o sinal aqui do ângulo? O ângulo, eu tenho aqui, ó, raiz de 3 é um ângulo. E ele vai ser o quê? Negativo. Por quê? Porque eu peguei seno dividido por cosseno. O seno é negativo e o cosseno positivo. Ou seja, menos dividido por mais vai dar menos. Portanto, tangente desse ângulo é menos raiz de 3. Certo, galera? Fico por aqui e fui!